O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agradecimento a Jesus, oração de Emmanuel. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas nossas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazem em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos, e por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriquecestes a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de seus enviados, os espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti,
pois já nos ensinastes que tudo está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho, Espírito Incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito Incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, o trabalho do Espírito, João, capítulo 16, versículo 1 a 15. Isso vos revelei, para que não estejais enganados. Tomar-vos-ão excomungados, mas vem a hora em que todo o que vos mata julgará oferecer culto a Deus. E farão isso a vós, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Mas eu vos disse essas coisas para que, todas as vezes que vier a hora deles, vos lembreis dela, pois eu vô-lo disse. Não vos revelarei desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para quem me enviou, e nenhum de vós me pergunta, aonde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá, porque se não for, o advogado não virá a vós. Se, porém, eu for, o enviarei a vós. E tendo ele vindo, provará ao mundo a respeito do erro, a respeito do ajustamento, a respeito do discernimento. A respeito do erro, porque não me foram fiéis. A respeito do ajustamento, porque vou para o Pai e já não me vedes. A respeito do discernimento, porque o dominador deste mundo foi reconhecido. Ainda muitas coisas tenho que vos dizer, mas não podeis compreender agora. Mas todas as vezes que vier aquele, o Espírito verdadeiro, ele vos conduzirá a toda a verdade, pois não falará por si mesmo, mas falará tudo o que ouvir e vos anunciará por vir. Ele transubstanciará o eu, porque tomará do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto tem o Pai é do eu. Por isso eu disse que recebo do que é meu e vos anunciará.
Explicação de Torres Pastorino. Os ensinos ditados pelo Cristo neste último encontro, antes do grande passo iniciático que ia dar, traz revelações precisas e sérias a respeito da vida maior, com recomendações para o comportamento da individualidade e dos cuidados que dela tem com a personagem. Diz o mestre que o faz para evitar que fossem enganados pelo modo de agir do mundo na sucessão dos séculos. O único ponto a lamentar é que, embora claramente avisados, justamente os que se diziam discípulos do Cristo, os cristãos, passaram a agir eles à maneira do mundo. E a advertência de que os cristãos seriam excomungados foi posta em prática pelos que assumiram as rédeas do poder eclesiástico, que começaram, eles, a excomungar os verdadeiros discípulos do Mestre. E a advertência de que todo o que vos mata julgará oferecer culto a Deus cumpre-se à risca. Seu início está no Ato dos Apóstolos, quando o Sinédrio em Jerusalém começa a perseguição religiosa, e continuou depois com os romanos e ainda prosseguiu durante mais de 1000 anos por obra da Igreja de Roma. O aviso é dado para que, em todas as ocasiões em que se levantarem as perseguições, nos recordemos desta advertência que também já fora dado no Sermão do Monte. Felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque o grande vosso prêmio nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. A partida corporalmente visível do Mestre entristece-os, pois não conseguem fazer substituir em seu coração o Cristo vivo, em lugar da matéria humana de Jesus, mas é do interesse deles a partida. Mas lembremos de um pormenor. Cristo estava ali presente na humanidade de Jesus, como o buscariam eles em si mesmo, se o tinham ali pertinho a conversar com eles. Daí as grandes realizações místicas, uma vez treinados aos pés de um mestre, deverem prosseguir com o discípulo afastado dele, a fim de experimentar a sua força íntima. Aqui encontramos em 3 pontos que precisam ser discutidos. As provas dadas referem-se a 3 assuntos que serão lançados ao longo dos séculos diante do mundo, a fim de provar-lhe o erro tremendo em que labora. As provas dirão respeito ao erro, porque os próprios homens que se dizem cristãos não lhe foram fiéis. 2. Ao julgamento, porque indo para o Pai já não será visto o Cristo através de Jesus, sendo indispensável o encontro com o Cristo interno de cada um, ajustando-se a criatura à sua sintonia vibratória. 3. Ao discernimento, porque o dominador deste mundo foi discriminado, ou seja, é reconhecido, e apesar disto, os cristãos ainda o seguem totalmente enganados, sem discernir o caminho certo do errado. E então, o Cristo, apesar de sacrificado, é o vitorioso e esmagará o dominador deste mundo. Em relação aos verdadeiros discípulos, o Cristo lhe revelara tudo o que podiam suportar e compreender naquela ocasião, mas ainda tinham coisas para dizer que eles não entenderiam. Essas coisas eles as obteriam do Espírito verdadeiro, do Eu profundo, quando atingissem pessoalmente este estágio evolutivo, pois o Eu, o Espírito, os guiaria a toda a verdade. A afirmativa é uma promessa de que toda a verdade lhes será revelada pelo Eu profundo, o Espírito verdadeiro, que lembrará tudo o que foi dito e ampliará essas verdades com conhecimentos mais profundos.
Aí temos, pois, a certeza de que a revelação não terminaria jamais. Ao contrário, diz o Cristo que verdades novas aparecerão que não destruirão seu ensino, antes a confirmarão plenamente, pois tudo vem da mesma fonte, o Pai, quer o que nos foi dito pelo Cristo, pela boca de Jesus, quer o que nos dirá o Espírito verdadeiro. Explicação esotérica de Torres Pastorino. Novamente recordo Cristo que, com o sacrifício de Jesus na cruz, ao dar o quinto passo iniciático, ele, o Cristo cósmico, que se revelara como Cristo interno de Jesus, se recolheria junto ao Pai e instiga a atenção deles com a indagação: e nenhum de vós me pergunta aonde vou? Depois assinala a tristeza que está morando no coração deles, pois não confiavam ainda no Cristo interno de cada um, e que se manifestaria neles o Espírito verdadeiro, o Eu profundo. De fato, só teriam consciência plena dessa presença sublime quando se retirasse da cena o intermediário visível e externo. Portanto, é necessário, e a eles convém, que assim ocorra, pois se assim não acontecesse, nenhum deles conseguiria elevação pessoal, já que todos se encostariam em Jesus e dele esperariam tudo. Era preciso que Jesus saísse da presença física dele, como a ave que, ao ver os filhotes aptos a voar, se afasta do ninho, a fim de que, aguilhoados pela fome, eles levantem voo sozinhos na busca de alimento. Saindo Jesus, cada um deles sentiria o aguilhão da fome espiritual, e então poderiam perceber em si mesmo a presença do verdadeiro Espírito, o advogado, que aprenderiam a chamar em seu socorro. E quando tivessem alcançado esse ápice em sua evolução humana, muita coisa seria compreendida. Muita coisa que então não podia ainda ser dita por falta de capacidade perceptora da parte deles e de experiência pessoal vivida. 3 coisas principais cita o Cristo que acontecerão àqueles que tiverem obtido essa unificação crística. Analisemos as provas que serão dadas. Primeira, provará ao mundo a respeito do erro porque não foram fiéis ao Cristo. Esta revelação estarrecedora, que começaria a cumprir-se 3 séculos depois da ausência física de Jesus, é um dos pontos importantes e de maior eficiência se for compreendido, pois mostra ao cristão o caminho pelo qual pode libertar-se da escravidão a outros homens. Tereis a gnose da verdade, e a verdade vos libertará, conforme João capítulo 8, deixando que o verdadeiro cristão experimente a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, pois onde está o Espírito Divino, aí está a liberdade. Qualquer jugo de qualquer organização humana, eclesiástica, religiosa ou de qualquer natureza cerceia a liberdade do cristão. Cada um tem que caminhar por si, livre, independente, absoluto, dentro da relatividade do seu plano evolutivo. Ao encontrarmos, pois, o Cristo cósmico através do nosso Eu profundo, ou Espírito verdadeiro, descobrimos o erro em que elaboramos durante séculos ou milênios, em que vivemos mergulhados nas trevas da escravidão. Vemos, em luz mediana, que os que mais alto falam do Cristo, apregoando-se cristãos e representantes do Cristo, não lhe foram nem são fiéis, pois palmilham uma estrada falsa que leva para longe da meta, pois carreia todos para fora de si mesmo, em atos externos. Segundo, provará ao mundo a respeito do ajustamento, pois vou para o Pai e já não me vedes. Assim, o ajustamento ao Cristo interno, pois a ele devemos ajustar-nos como a mão na luva, como uma dentadura no palato, como um parafuso à porca, como um êmbolo à seringa.
Esse ajustamento nosso ao Cristo interno é essencial, indispensável, insubstituível, porque afastando-se Jesus fisicamente e indo para o Pai, o Cristo nele manifestado, só com esse ajustamento perfeito pode-se manter-nos na faixa vibratória certa que nos revela a verdade. Terceiro, provará ao mundo a respeito do discernimento, porque o dominador deste mundo foi reconhecido. Ora, uma vez reconhecido o ditador do mundo e discriminado o caminho certo do errado, não há desculpa para lamentável engano que ainda predomina entre os cristãos. Sabem que o reino do antagonista é o mundo com suas vaidades e exterioridades. Sabem que o corpo físico, ou melhor, a personagem intelectiva é o adversário mais ferrenho e rebelde do espírito, e não obstante, deixam-se ludibriar pelos engodos do espírito mentiroso e não seguem o espírito verdadeiro que está no imo de cada um de nós, mas que é o nosso verdadeiro eu. Quando, pois, unificados com o eu profundo, tivermos a certeza plena da realidade do todo, teremos a prova irrecusável de que só poderemos evoluir quando renunciarmos até o âmago às influências e encantos do dominador deste mundo, que por nós já terá sido perfeitamente reconhecido. Negaremos então a personalidade transitória, tomaremos nossa cruz e por ela elevaremos nossa consciência, atuar até individualidade eterna, aniquilando o nosso eu pequeno e deixando que o nosso verdadeiro eu assuma o controle de tudo, sobre a orientação do Cristo interno. E então, mas só então, poderemos dizer que não é o nosso eu pequeno que vive, mas é o Cristo que vive em nós. E o Cristo operará em todos aqueles que a Ele se unificarem uma transformação radical, uma troca de substância, ou seja, a transubstanciação. E o eu profundo será unificado ao Cristo interno. E o eu será transubstanciado na divindade e nos dirá o que tiver obtido diretamente do Cristo cósmico e do Pai, ou do Verbo, que é o som que dá a tônica para a existência dos universos no todo e em suas partes infinitesimais. Tudo que vem do Pai pertence também ao eu. Esta revelação é uma das mais profundas e elevadas que nos foi até agora dado a conhecer, mas pode-se compreender-se bem. Sendo o Pai aquele som que nos deu origem e ainda constitui a vibração que sustenta a nossa vida, e sendo nós também uma vibração em processo de elevação lenta, mas irresistível de subida de frequência, nós somos o Pai, porque somos sua essência individualizada e exteriorizada em nossa existência. E nada temos que não seja o Pai em nós. E nada possui o Pai em si que não transmita a nós. E tudo isso através do Cristo cósmico, o Filho unigênito, que constitui nossa essência profunda, já que o Cristo é precisamente o resultado vivo da vibração da vida. Então tudo o que o eu profundo trouxer à nossa mente é recebido da tônica do Pai, através da vibração cristônica. Que podemos ambicionar mais na vida do que atingir esse ápice divino. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que
que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.